Júlia Navarro olhou pela última vez para o saguão do aeroporto de Guarulhos, segurando Beatriz contra o peito. 6 meses. Sua filha tinha apenas 6 meses de vida, e já estavam fugindo. Não era bem fugindo. Recomeçando. Tentando recomeçar. A palavra abandonada ecoava na cabeça dela desde aquela manhã, 3 semanas atrás, quando acordou e encontrou apenas um bilhete na mesinha de cabeceira. Não consigo fazer isso. Desculpa. 10 palavras. Rodrigo tinha resumido a paternidade dele em 10 palavras miseráveis. Júlia piscou rápido, afastando as lágrimas. Não agora. Não aqui. Beatriz mexeu no canguru, aqueles olhinhos castanhos procurando o rosto da mãe, e Júlia forçou um sorriso. Ela ia dar conta. Tinha que dar. Voo 4721 para Frankfurt. Embarque imediato no portão 12. O anúncio a arrancou dos pensamentos. Frankfurt. Conexão de 4 horas. Depois, Zurique. A cidade onde Mariana, sua melhor amiga desde a faculdade, tinha conseguido o impossível. Um emprego de recepcionista em um hotel, moradia incluída, e a promessa de ajudar com Beatriz enquanto Júlia se reerguia. Júlia ajustou a mochila nas costas. Tudo o que possuíam agora cabia em uma mala despachada e uma mochila, e seguiu para o portão. O aeroporto estava caótico. Véspera de Natal, todo mundo desesperado para chegar em casa. Ela entregou o passaporte e a passagem para a atendente no balcão, já se preparando mentalmente para as longas horas na classe econômica. Beatriz era boa no avião, mas 6 meses ainda era muito nova. Se ela chorasse demais, os olhares de reprovação viriam. Sempre vinham. Senhora Navarro? A atendente franziu a testa, digitando algo no computador. Temos uma situação. O coração de Júlia despencou. Não. Não podia ser. Ela não tinha dinheiro para remarcar passagem. Não tinha para onde voltar. Que situação? A voz saiu trêmula. Overbooking na classe econômica. A atendente sorriu, e pela primeira vez em semanas, não era um sorriso de pena. Vamos precisar fazer um upgrade. A senhora se importa de voar na primeira classe? Júlia piscou. 1 vez. 2. Primeira classe? Mas eu não paguei por isso. Eu não posso... Cortesia da companhia, senhora. Por conta do transtorno. A atendente já imprimia um novo cartão de embarque. Assento 2A. Embarque prioritário. A tripulação já foi avisada sobre a bebê. Júlia pegou o cartão com dedos trêmulos. Primeira classe. Ela nunca tinha nem passado perto da primeira classe. Aquilo parecia uma pegadinha do universo. Tirava tudo dela, mas oferecia um assento confortável para chorar. A fila prioritária estava vazia. Júlia entrou no avião ainda sem acreditar, e uma comissária loira e sorridente a guiou até o assento. Não era um assento. Era um trono. Couro bege claro, espaço suficiente para esticar as pernas completamente, uma tela enorme na frente, controles para reclinar em qualquer posição. Beatriz ia poder dormir deitada no berço especial que já estava sendo preparado ao lado. Bem-vinda à primeira classe. A comissária ajudou Júlia a acomodar a mochila. Se precisar de qualquer coisa, é só apertar o botão. Vamos decolar em aproximadamente 40 minutos. Júlia mal conseguiu agradecer. Afundou no assento, Beatriz ainda no canguru, e pela primeira vez em dias, sentiu o corpo relaxar. Só um pouco. O suficiente para perceber o quanto estava exausta. Foi quando ele entrou. Júlia não costumava reparar em homens, não depois de Rodrigo. Mas era impossível não notar quando alguém assim passava pelo corredor. Alto, ombros largos sob um casaco de lã cinza escuro impecável, cabelo castanho perfeitamente cortado, mas com aquele comprimento que deixava algumas mechas caírem sobre a testa. O tipo de homem que parecia ter saído de uma revista, ou de um comercial de perfume caro. Ele parou no assento ao lado. 2B. Claro. O universo não estava sendo generoso. Estava sendo irônico. Com licença. A voz dele era grave, polida.
Ele guardou uma pasta de couro no compartimento superior antes de se sentar, e Júlia captou um cheiro bom, amadeirado, discreto. O tipo de fragrância que não gritava, mas que ficava na memória. Júlia desviou o olhar rápido, fingindo ajustar Beatriz no canguru. A bebê estava quietinha, os dedinhos agarrados na blusa da mãe, aquele olhar curioso fixo no homem ao lado. Boa noite. Ele olhou para Júlia, e ela teve que fazer um esforço consciente para não suspirar. Olhos. Castanhos, mas não aquele castanho comum. Dourados, como mel sob a luz. E tinha algo mais, algo que ela não conseguia definir. Uma intensidade, como se ele visse mais do que deveria. Boa noite. Júlia conseguiu responder, a voz mais firme do que esperava. Ele deu um meio sorriso, educado, distante, e voltou a atenção para o celular. Mensagens de trabalho, provavelmente. Ou conversa com a esposa. Homem assim sempre tinha esposa, ou namorada modelo, ou as duas. Para de pensar nisso. Júlia fechou os olhos, respirou fundo. Ela estava ali para recomeçar, para cuidar de Beatriz, para sobreviver. Homem bonito na primeira classe não fazia parte do plano. Mas quando o avião finalmente decolou e as luzes da cabine diminuíram, quando Beatriz finalmente adormeceu no canguru e o ronco dos motores virou um embalo, Júlia sentiu o cansaço desabar sobre ela como uma onda. 3 semanas sem dormir direito. 3 semanas arrumando papéis, vendendo móveis, despedindo-se de tudo. 3 semanas segurando Beatriz e dizendo que ia ficar tudo bem, quando ela mesma não acreditava nisso. A cabeça pesou. Júlia tentou se manter ereta, mas o assento era confortável demais. O silêncio ao redor era acolhedor demais, e o corpo dela estava cansado demais. Ela dormiu. E quando a consciência voltou, não sabia quanto tempo depois, a primeira coisa que Júlia percebeu foi o cheiro. Aquele cheiro amadeirado. Perto. Perto demais. Abriu os olhos devagar, o coração acelerando, e percebeu. Ela estava deitada, no ombro dele. Júlia se afastou num pulo, o rosto queimando. Desculpa, eu não queria, Está tudo bem. A voz dele estava baixa, calma. Ele nem tinha se movido. E nos braços dele, embalada contra o peito largo, Beatriz dormia profundamente. Júlia congelou. Ela começou a se mexer faz uns 20 minutos. Leonardo, ela lembrou vagamente de ouvir a comissária chamá-lo assim. Ajeitou Beatriz com cuidado, o tipo de cuidado que alguém tem quando sabe exatamente o que está fazendo. Não queria que você acordasse. Você parecia precisar dormir. Júlia piscou. 1 vez. 2. O cérebro tentando processar a cena. Um estranho. Um homem absurdamente bonito e claramente importante. Segurando a filha dela. Cuidando da filha dela. Enquanto ela dormia surpreendentemente no ombro dele. A garganta estava apertada. Obrigada. Desculpa por dormir em você. Eu não precisa pedir desculpa. Leonardo passou Beatriz de volta para ela, e Júlia sentiu os dedos dele roçarem nos seus por 1 segundo. Quente. Firme. Bebês são exigentes. É normal estar cansada. Normal. Como se ele soubesse. Como se entendesse. Você tem filhos? A pergunta saiu antes que Júlia pudesse se conter. Algo passou pelo rosto dele. Rápido. Uma sombra. Tenho uma filha. Adolescente agora. Ele desviou o olhar, voltando a atenção para a janela, onde não havia nada além de escuridão. As coisas são complicadas. Júlia não perguntou mais. Conhecia bem o tom de quem não queria falar sobre algo. Sou Júlia. Ela ofereceu, ajeitando Beatriz no colo. Júlia Navarro. E essa aqui é Beatriz. Leonardo Vale. Ele estendeu a mão, e quando Júlia apertou, sentiu a firmeza. E algo mais. Uma corrente elétrica sutil que subiu pelo braço e acendeu algo no peito que ela não sentia fazia muito tempo. Desejo. Não. Júlia soltou a mão dele rápido. Não podia. Não agora.
Vocês estão indo para Frankfurt? Leonardo perguntou, a voz casual, mas os olhos, aqueles olhos dourados, fixos nela. Conexão. Vou para Zurique. Recomeçar a vida. As palavras saíram antes que ela pudesse filtrar. Desculpa, você não precisa saber disso. Está tudo bem. Ele sorriu, e dessa vez foi um sorriso de verdade. Pequeno, mas sincero. Às vezes é mais fácil falar com estranhos. Júlia ia responder. Ia dizer alguma coisa espirituosa ou mudar de assunto. Mas o avião sacudiu. Uma vez. Forte. As luzes de alerta acenderam, e a voz do comandante ecoou pela cabine, tensa. Senhores passageiros, apertem os cintos imediatamente. Estamos enfrentando turbulência severa devido a uma tempestade inesperada. Vamos precisar fazer um pouso de emergência no aeroporto regional mais próximo. Júlia agarrou Beatriz com força, o coração disparando. O avião sacudiu de novo. E de novo. E quando ela olhou para Leonardo, viu que os olhos dele tinham mudado. Não eram mais dourados, eram âmbar, brilhando na penumbra da cabine. O pouso foi turbulento, mas seguro. Júlia só soltou o ar quando as rodas tocaram o solo e o avião finalmente parou na pista. Beatriz tinha chorado, gritado, durante os últimos 15 minutos de descida. E agora, dormia exausta nos braços da mãe, o rostinho vermelho e suado. Ao redor, os passageiros da primeira classe sussurravam entre si, alguns visivelmente abalados. Júlia ainda sentia o coração martelando no peito, a adrenalina percorrendo as veias. Ela tinha segurado a mão de Leonardo. Quando o avião despencou naquela queda livre de alguns segundos, ela tinha agarrado a mão dele sem pensar, e ele tinha segurado de volta. Firme, seguro, como se pudesse realmente protegê-la. Senhores passageiros, lamentamos informar que todos os voos estão cancelados por tempo indeterminado. A voz do comandante ecoou pela cabine, e um murmúrio de frustração percorreu os assentos. A tempestade de neve está se intensificando. O aeroporto regional onde estamos não tem infraestrutura para acomodar todos. Pedimos que procurem as acomodações disponíveis na cidade. A companhia aérea oferecerá vouchers. Júlia fechou os olhos. Vouchers, que provavelmente não cobririam nem metade do custo de um quarto de hotel decente. E ela tinha exatamente 457 euros na carteira. Dinheiro que era para durar até o primeiro salário em Zurique. Respira. Você vai dar um jeito. Mas quando começou a desembarcar, seguindo a fila lenta de passageiros frustrados, a realidade a atingiu como um soco. Neve. Júlia tinha visto neve em fotos, em filmes, mas nunca pessoalmente. E agora, olhando pela janela do terminal, tudo o que via era branco. Uma parede impenetrável de branco caindo do céu, cobrindo pistas, aviões, prédios. Lindo. E aterrorizante. Primeira vez? A voz de Leonardo veio atrás dela, baixa, quase divertida. Júlia se virou. Ele estava logo ali, casaco de lã sobre o braço, pasta de couro na mão, parecendo absurdamente composto para alguém que tinha acabado de sobreviver a um pouso de emergência. A neve? Júlia tentou sorrir. É, bem diferente de São Paulo. Vai se acostumar. Ele olhou para a janela, os olhos fixos na tempestade. Mas não hoje. Essa vai durar um tempo. O estômago de Júlia se apertou. Eles seguiram para o saguão principal, e o caos era total. Filas enormes nos balcões de informação, famílias amontoadas no chão com malas e crianças chorando, funcionários do aeroporto tentando, e falhando, controlar a situação. Júlia se posicionou em uma das filas, Beatriz acordada agora e resmungando baixinho. A bebê estava com fome. Júlia também, mas comida teria que esperar. 40 minutos depois, ela finalmente chegou ao balcão. Preciso de informações sobre hotéis. Júlia tentou manter a voz firme. Algum lugar que aceite o voucher da companhia. A atendente, uma mulher de meia idade com olheiras profundas, nem levantou os olhos. Todos os hotéis da cidade estão lotados.
O voucher cobre até 80 euros. Os quartos disponíveis começam em 200 por noite. Júlia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. 200 euros? A voz saiu fraca. Tem certeza? Não tem nada mais barato? Senhora, são vésperas de Natal e tem uma tempestade de neve sem previsão de acabar. A atendente finalmente olhou para ela. E havia cansaço ali também. Se encontrar algo, me avisa. Eu mesma vou dormir aqui hoje. Júlia se afastou do balcão perplexa. 200 euros, por noite. Ela não tinha isso. Não tinha nem perto disso. Foi até um dos cantos do saguão, longe das multidões, e se sentou no chão frio, encostando a cabeça na parede. Beatriz choramingou, procurando comida, e Júlia tirou uma mamadeira da mochila com mãos trêmulas. Você vai dar um jeito. Sempre deu. Mas dessa vez, ela não sabia como. A mamadeira acabou. Beatriz voltou a chorar, frustrada, e Júlia a embalou, cantarolando baixinho uma música que a própria mãe cantava quando ela era pequena. Antes do acidente. Antes de tudo desmoronar. As lágrimas vieram. Silenciosas, quentes, descendo pelo rosto sem controle. Júlia chorou. Ali, no meio do aeroporto, segurando a filha, sem ter para onde ir. Júlia! Ela levantou a cabeça num susto. Leonardo estava de pé à frente dela, e nos olhos dele havia algo que não estava lá antes. Preocupação. Real. Está tudo bem? Ele se agachou na frente dela, igualando a altura. O que aconteceu? Júlia limpou o rosto rápido, envergonhada. Nada. Está tudo... A voz falhou. Não tem hotel. Não tenho dinheiro para tantos dias assim. Eu não... Ela soltou uma risada amarga. Desculpa. Você não precisa ouvir isso. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Então, com um movimento fluido, sentou-se ao lado dela no chão, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Um homem daquele porte, porque era óbvio que ele era alguém importante, sentado no chão, sujo de um aeroporto. Escuta. A voz dele estava baixa, firme. Eu moro aqui, Frankfurt. Minha casa fica a uns 40 minutos daqui. Ele pausou, escolhendo as palavras. Você e Beatriz podem ficar lá até os voos voltarem. Júlia piscou, confusa. O quê? Minha família vai estar lá para o Natal. Minha mãe, meu pai, meu irmão. Leonardo a encarou, e ela sentiu o peso daquele olhar dourado. A casa é grande, tem espaço de sobra, e você não vai precisar gastar nada. Júlia balançou a cabeça. Eu não posso aceitar. Você nem me conhece, eu não posso... Você dormiu no meu ombro por 2 horas. Um sorriso pequeno apareceu no canto da boca dele. Diria que a gente já se conhece um pouco. Não era engraçado. Mas Júlia deu uma risada. Fraca, mas real. Por que você me ajudaria? Ela perguntou, a voz trêmula. Leonardo desviou o olhar, fixando em Beatriz, que agora olhava para ele com aquela curiosidade intensa que bebês têm. Porque você precisa. Ele respirou fundo. Você tem uma bebê. Minha filha já passou por coisas difíceis. Sei como é. E sei que às vezes a gente só precisa de uma mão estendida, sem julgamento. Algo no peito de Júlia se apertou. Sua família não vai achar estranho? Você trazer 2 desconhecidas para passar o Natal? Eles vão adorar. Minha mãe especialmente. Leonardo se levantou, estendendo a mão para ajudá-la a levantar também. Confia em mim. E Júlia, mesmo sabendo que não deveria, mesmo sabendo que aceitar a ajuda de um estranho era loucura, olhou para aqueles olhos dourados e sentiu algo que não sentia fazia tempo. Esperança. Ok. Ela pegou a mão dele, sentindo novamente aquela corrente elétrica, e se levantou. Obrigada. Sério. Eu não sei como agradecer. Não precisa. Leonardo pegou a mochila dela com um gesto natural. Vem. Meu motorista já deve estar esperando. Motorista. Claro que ele tinha motorista. Eles atravessaram o saguão caótico, e Júlia notou como as pessoas olhavam para Leonardo, com reconhecimento
com respeito. Ele não era apenas alguém importante. Ele era alguém poderoso. O carro estava parado em frente ao terminal. Um Mercedes preto e reluzente, e um homem de terno, o motorista, segurou a porta traseira aberta. Boa noite, Sr. Vale. O motorista cumprimentou com um aceno de cabeça, então olhou para Júlia com surpresa mal disfarçada. Klaus, essa é Júlia e Beatriz. Elas vão passar alguns dias conosco. Leonardo ajudou Júlia a entrar. Júlia afundou no banco de couro, ainda processando tudo. Carro de luxo. Motorista. Senhor Vale, quem era Leonardo? E o pior? O que eu estou fazendo? Mas quando o carro começou a se mover, cortando a neve com facilidade, e Leonardo olhou para ela do outro lado do banco, Júlia sentiu algo além do medo. Curiosidade. Então, ela ajeitou Beatriz no colo. Você mora com sua família? Às vezes. Leonardo olhou pela janela, observando a tempestade. Tenho meu apartamento em Frankfurt, mas a propriedade da família é especial. É onde a gente se reúne em datas importantes. Propriedade? Júlia repetiu. Leonardo sorriu. Aquele meio sorriso de quem sabe que está prestes a dar uma notícia surpreendente. Você vai ver. E 20 minutos depois, quando o carro passou por um portão enorme de ferro forjado e seguiu por uma estrada particular cercada de árvores cobertas de neve, Júlia viu. Não era uma casa. Era uma mansão. 3 andares. Pedra clara. Janelas imensas iluminadas por dentro, lançando uma luz dourada que contrastava com a neve. Torres nas laterais. Um jardim que parecia se estender infinitamente. Júlia virou para Leonardo boquiaberta. Propriedade? Entendi. Ele saiu do carro, depois se virou para ajudá-la. Bem-vinda, Júlia. E quando a porta da frente se abriu e uma mulher alta, de cabelos loiros e olhos incrivelmente azuis, apareceu na soleira. Sorrindo largo, Júlia percebeu. Ela não tinha entrado apenas na casa de Leonardo. Ela tinha entrado em um mundo completamente diferente. Alana Vale tinha o tipo de beleza que intimidava. Alta, esguia, cabelos loiros presos em um coque impecável. Ela desceu os degraus da entrada com a postura de quem nunca duvidou do próprio lugar no mundo. Usava um vestido de lã creme que declarava riqueza sem mostrar a etiqueta. Leonardo, querido! Alana abriu os braços, e Leonardo se inclinou para receber o abraço, beijando o rosto da mãe com afeto genuíno. Não esperávamos você até amanhã. A tempestade mudou os planos. Leonardo se virou, estendendo a mão para Júlia, que ainda estava meio paralisada ao lado do carro. Mãe, essa é Júlia Navarro, e a filha dela, Beatriz. Elas vão passar alguns dias conosco. O sorriso de Alana vacilou. Só um segundo. Mas Júlia captou. Claro. Alana recompôs a expressão, mas havia algo nos olhos azuis dela. Análise. Julgamento. Sejam bem-vindas. A casa é grande. Sempre há espaço para mais um. Mais um. Júlia captou o tom. Educado. Frio. Obrigada, Sra. Vale. Júlia ajeitou Beatriz no colo, tentando ignorar o desconforto. Eu não queria incomodar, mas com a tempestade... Não há incômodo nenhum. Uma voz grave ecoou atrás de Alana, e um homem surgiu na entrada. Se Leonardo era imponente, o pai dele era monumental. Décio Vale tinha a mesma altura do filho, mas os ombros eram ainda mais largos, a presença mais intensa. Cabelos grisalhos cortados curtos, olhos castanhos penetrantes, e um ar de autoridade que não precisava de palavras. Ele usava uma camisa de flanela e jeans, mas mesmo assim parecia comandar o espaço ao redor. Bem-vinda, Júlia. Décio desceu os degraus e estendeu a mão, e quando Júlia apertou, sentiu a força ali, mas também gentileza. Qualquer amiga do Leonardo é bem-vinda aqui. E essa pequenina... Ele sorriu para Beatriz, e o rosto severo se suavizou completamente. Quantos meses? 6. Júlia respondeu, ainda um pouco atordoada.
Ah, a idade boa, quando ainda dormem mais do que acordam. Décio deu uma risada baixa. Aproveita enquanto dura. Alana lançou um olhar para o marido, algo que Júlia não conseguiu decifrar. Então voltou a atenção para Leonardo. Vou preparar o quarto de hóspedes. Vocês devem estar exaustos. Já está preparado. Leonardo pegou a mochila de Júlia do banco do carro. Eu liguei antes. Pedi para Klaus trazer algumas coisas. Algumas coisas? Alana arqueou uma sobrancelha. Leonardo não respondeu. Apenas sorriu. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. Júlia seguiu Leonardo pelo hall de entrada. Mármore claro, lustre de cristal imenso, escadaria curva que levava ao segundo andar. Tentando não parecer uma caipira deslumbrada. Mas era difícil. Muito difícil. Aquilo não era uma casa. Era um castelo. Leonardo. Júlia sussurrou enquanto subiam a escadaria. Você tem certeza de que sua família está bem com isso? Sua mãe não pareceu muito... Minha mãe é protetora. Leonardo olhou para trás e havia algo terno na expressão. Mas ela vai se acostumar. Prometo. Eles seguiram por um corredor largo, portas de madeira escura de cada lado, até Leonardo parar em frente a uma no final. Esse é o quarto de hóspedes principal. Ele abriu a porta, então se afastou para deixá-la entrar primeiro. Espero que seja confortável. Júlia entrou e parou. O quarto era enorme. Cama de contos de fada com dossel, lareira de pedra acesa lançando uma luz âmbar aconchegante, janelas imensas com vista para o jardim coberto de neve. Mas não foi isso que a deixou sem fôlego. Foi o berço. No canto do quarto, ao lado da cama, havia um berço de madeira clara montado, com móbile de nuvens e estrelas pendurado acima. E ao lado dele, uma cômoda cheia de fraldas, lenços, pomadas. Na poltrona próxima, havia pilhas de roupinhas, bodes, macacões, manta felpuda com desenho de ursinhos. No chão, uma caixa enorme de brinquedos adequados para a idade de Beatriz. Júlia sentiu a garganta apertar. Leonardo... A voz saiu trêmula. Você fez isso? Liguei para Klaus quando estávamos no aeroporto. Pedi para ele providenciar o básico. Leonardo entrou no quarto, olhando ao redor como se estivesse conferindo se estava tudo certo. Não sei se acertei os tamanhos das roupas. Mas se não servir, a gente consegue outras amanhã. Júlia olhou para ele. Realmente olhou. Esse homem tinha passado 2 horas com ela no avião. 2 horas. E tinha feito tudo isso. Tinha trazido ela para a casa da família, preparado um quarto, comprado roupas e brinquedos para uma bebê que nem era dele. Por quê? Eu não sei o que dizer. Júlia balançou a cabeça, as lágrimas ameaçando voltar. Ninguém nunca... Ela parou, respirou fundo. Obrigada. De verdade. Eu não sei como vou te pagar por isso. Não precisa pagar. Leonardo se aproximou e Júlia sentiu o calor dele. Aquele cheiro amadeirado. Só... Descansa. Você e Beatriz. Aproveita o Natal. Deixa o resto para depois. Ele estava perto. Tão perto que Júlia podia ver os detalhes, as linhas finas ao redor dos olhos, a barba por fazer na mandíbula forte, a forma como as mechas castanhas caíam sobre a testa. E os olhos. Júlia piscou. Por um segundo. Só um segundo. Ela jurou ter visto os olhos dele mudarem. O castanho dourado ficou mais intenso, quase brilhando. Leonardo, ela começou. Batidas na porta a interromperam. Léo, uma voz masculina ecoou do corredor. Mãe disse que você trouxe visitas. Posso entrar? Leonardo se afastou rápido, e Júlia sentiu o frio preencher o espaço entre eles. Pode. Leonardo respondeu. A porta se abriu, e outro homem entrou. Mais novo que Leonardo, talvez por 2 ou 3 anos, com o mesmo porte atlético, mas traços mais suaves, cabelo castanho mais claro, olhos azuis como os da mãe, sorriso fácil e contagiante.
Então é você a misteriosa passageira. Ele estendeu a mão para Júlia. Bruno Vale, irmão mais charmoso e menos carrancudo. Júlia riu, apertando a mão dele. Júlia Navarro. E essa é Beatriz. Bruno se aproximou, fazendo careta engraçada para a bebê, que imediatamente sorriu. Olha só, ela já me ama. Bruno se virou para Leonardo com ar vitorioso. Viu? Charme natural. Você tem 3 filhos, Bruno. Não é charme, é experiência. Leonardo retrucou, mas havia humor na voz. 3? Júlia repetiu surpresa. Gêmeos de 4 anos e uma bebê de 8 meses. Bruno suspirou dramaticamente. Minha casa é um caos. Por isso eu venho aqui sempre que posso. Para lembrar como é o silêncio. Júlia sorriu. Bruno tinha aquela energia fácil, acolhedora. Bem diferente da intensidade de Leonardo. Bom, vou deixar vocês descansarem. Bruno se encaminhou para a porta, então parou. Ah, e Júlia. Bem-vinda à loucura que é essa família. Você vai precisar de sorte. Ele piscou e saiu, deixando Júlia confusa. Não liga para ele, Leonardo murmurou. Bruno é exagerado. Ele parece legal. Júlia ajeitou Beatriz, que começava a ficar inquieta. Sua família toda mora aqui? Só meus pais. Mas nas festas todo mundo se reúne aqui. Leonardo se encaminhou para a porta. Vou te deixar descansar. O jantar é às 8. Mas se você ou Beatriz precisarem de alguma coisa antes disso, é só descer. A cozinha é... Leonardo. Júlia o interrompeu. Ele se virou. Obrigada. Ela disse de novo, porque precisava. Por tudo. Leonardo segurou o olhar dela por um momento. E havia algo ali. Algo que fazia o coração de Júlia acelerar. De nada, Júlia. Ele disse, baixo. Dorme bem. E saiu. Júlia ficou parada no meio do quarto gigante, segurando Beatriz, ainda processando tudo. Ela tinha aceitado a ajuda de um estranho. Tinha entrado na casa da família dele. E agora estava em um quarto preparado especialmente para ela, com tudo o que precisava. Era surreal. Mas enquanto colocava Beatriz no berço novo e a bebê se aconchegava nos lençóis macios, sorrindo satisfeita, Júlia sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Segurança. E algo mais. Algo que a assustava e emocionava ao mesmo tempo. Júlia acordou com o cheiro de café. Levou alguns segundos para lembrar onde estava. O quarto enorme. A cama confortável demais. A janela mostrando um jardim completamente branco. Alemanha. Mansão. Leonardo. Beatriz ainda dormia no berço, embrulhada na manta de ursinhos. Júlia checou o celular. 7h43. Ela tinha dormido quase 10 horas. 10 horas seguidas. Quando foi a última vez que isso tinha acontecido? Tomou banho rápido. O banheiro era do tamanho do apartamento dela em São Paulo. Trocou de roupa, pegou Beatriz ainda sonolenta e desceu as escadas. Seguiu o cheiro de café até encontrar a cozinha. E que cozinha! Ilha central de mármore, armários brancos até o teto, eletrodomésticos que pareciam saídos de uma revista de decoração. E sentada à mesa enorme próxima às janelas, lendo jornal e tomando chá, estava a Alana. Bom dia, Júlia disse, tentando soar natural. Alana levantou os olhos do jornal e novamente Júlia sentiu aquele olhar analítico. Bom dia, Júlia. Dormiu bem? Sim, muito bem. Obrigada. Júlia ajeitou Beatriz no quadril. Desculpa incomodar tão cedo, eu só... Não está incomodando. Alana dobrou o jornal com movimentos precisos. Café está na cafeteira. Xícaras no armário à direita. Leite na geladeira. Era educado, mas frio. Júlia serviu o café em silêncio, sentindo o peso do olhar de Alana nas costas. Quando se virou, a mulher mais velha estava observando Beatriz com uma expressão que Júlia não conseguia decifrar. Ela tem 6 meses? Alana perguntou. Sim. E o pai? A pergunta veio direta, sem rodeios. Júlia engoliu em seco. Não está nas nossas vidas.
Ela respondeu, erguendo o queixo. Escolha dele. Alana ficou em silêncio por um momento, então assentiu. Entendo. Ela se levantou, pegando a xícara de chá. Leonardo tem um coração muito grande, Júlia. Às vezes grande demais. Ele ajuda pessoas porque quer acreditar que todo mundo merece uma segunda chance. Júlia sentiu a facada das palavras. Eu não estou tentando aproveitar da bondade dele, se é isso que a senhora está pensando. Não estou pensando nada. Alana se encaminhou para a porta, então parou. Só espero que você entenda que essa família já passou por situações difíceis. Não gostaria de ver meu filho se machucar de novo. E saiu. Júlia ficou parada na cozinha, o coração apertado. Situações difíceis. O que isso significava? Não liga para ela. Júlia se virou num susto. Leonardo estava encostado na porta da cozinha, braços cruzados, usando uma camisa cinza de manga comprida e jeans. Cabelo ainda úmido do banho. E aquele olhar dourado fixo nela. Quanto tempo você está aí? Júlia perguntou. O suficiente. Leonardo entrou na cozinha, servindo café para ele. Minha mãe é protetora, como eu disse, mas ela não quis te ofender. Ela acha que eu estou me aproveitando de você. Ela não te conhece. Leonardo tomou um gole do café, se aproximando. Eu conheço, um pouco, e sei que você não é assim. Como você sabe? Júlia desafiou, cansada de ser julgada. Me conhece faz menos de 24 horas. Leonardo sorriu. Aquele meio sorriso. Instinto. Havia algo na forma como ele dizia isso, como se instinto significasse mais do que deveria. Júlia ia perguntar o que ele queria dizer, mas Beatriz começou a reclamar, procurando comida. Posso? Leonardo estendeu os braços. Júlia hesitou. Então passou a beber para ele. Leonardo pegou Beatriz com facilidade, embalando contra o peito, e a menina imediatamente se acalmou, aqueles dedinhos agarrando a camisa dele. Você é bom com bebês. Júlia comentou, preparando a mamadeira. Tive prática. A voz dele ficou distante. Quando Sofia nasceu, eu fazia tudo. Minha ex-esposa, ela não estava muito interessada em ser mãe. Júlia parou, virando para ele. Sofia? Sua filha? 13 anos agora. Leonardo olhou para Beatriz, mas Júlia sabia que ele estava vendo outra menina. A mãe dela nos deixou quando Sofia tinha 2 anos. Encontrou o... Ele pausou. Encontrou outra pessoa. Alguém que a fazia mais feliz. Leonardo, eu sinto muito. Não precisa. Ele passou Beatriz de volta quando Júlia trouxe a mamadeira. Já faz tempo, mas Sofia nunca superou. Sente falta da mãe. Culpa a mim. Culpa a todo mundo. A dor na voz dele era palpável. Ela tá aqui? Júlia perguntou suavemente. Chegou ontem à noite. Está no quarto dela, provavelmente fingindo que não quer participar do Natal. Leonardo esfregou o rosto, exausto. A gente não se fala direito faz meses. Tudo o que eu digo é errado. Júlia sentiu o peito apertar. Ela sabia aquela dor. A dor de amar alguém e não conseguir alcançar. O pai de Beatriz me deixou 3 semanas atrás. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Um bilhete na mesa. Não consigo fazer isso. Desculpa. 10 palavras. Ele resumiu a paternidade dele em 10 palavras. Leonardo a encarou, e nos olhos dele havia compreensão. Júlia, eu sei como é. Ela continuou, a voz trêmula, mas firme. Ser deixada. Ter que explicar para uma criança por que o pai ou a mãe não quis ficar. É uma dor que não passa. Só... A gente aprende a conviver. Penso como será um dia explicar isso a Beatriz também. Eles ficaram ali, parados no meio da cozinha, compartilhando aquele momento de vulnerabilidade que estranhos raramente compartilham. Mas eles não eram mais estranhos. Não totalmente. Bom dia, família. Bruno entrou na cozinha como um furacão, sorriso largo no rosto,
seguido por uma mulher bonita de cabelos escuros e 3 crianças barulhentas. Cadê o café? Preciso de café antes de lidar com esses lobinhos. A mulher deu um tapa de leve no ombro dele. É verdade, amor. Júlia, essa é minha esposa, Camila. Bruno apresentou, pegando a bebê dos braços da esposa. E esses pequenos são Miguel e Henrique, os gêmeos, e essa princesa aqui é Laura. As crianças correram pela cozinha, e o silêncio pesado de segundos atrás foi substituído por risadas e energia. Camila estendeu a mão para Júlia, sorriso genuíno. Bem-vinda. Bruno me contou sobre você. Deve ter sido apavorante o voo. Foi. Júlia apertou a mão dela, sentindo imediatamente a diferença. Camila era acolhedora, sem julgamento. Mas deu tudo certo. Leonardo sempre dá um jeito de fazer tudo dar certo. Camila olhou para o cunhado com carinho. Ele é o herói da família. Não sou o herói. Leonardo resmungou, mas Júlia viu o rubor nas bochechas dele. A cozinha estava cheia agora, barulhenta, caótica. E pela primeira vez em semanas, Júlia sentiu algo parecido com pertencimento. Foi quando ela viu uma adolescente parada na porta da cozinha. Cabelos castanhos longos, olhos dourados, idênticos aos de Leonardo. Expressão fechada, hostil. Sofia. A menina olhou para o pai, então para Júlia, então para Beatriz, e virou as costas, desaparecendo pelo corredor. Sofia. Leonardo a chamou, mas ela não voltou. O clima mudou. A alegria esvaziou da expressão de Leonardo, substituída por frustração e tristeza. Eu vou falar com ela, Bruno disse, mas Leonardo balançou a cabeça. Não adianta. Ela não quer falar comigo. Ele colocou a xícara na pia. Com licença. E saiu. Júlia ficou ali, segurando Beatriz, sentindo a tensão que Leonardo tinha deixado para trás. Aquela família não era perfeita. Não importava o tamanho da mansão ou quanto dinheiro tinham. Eles também estavam quebrados, assim como ela. E de alguma forma, isso a fez se sentir menos sozinha. O Natal estava a 2 dias de distância, e a mansão Vale fervilhava com preparativos. Júlia acordou na manhã seguinte determinada a ajudar. Não importava que Leonardo insistisse que ela era hóspede. Não importava que a casa tivesse uma equipe inteira cuidando de tudo. Ela não conseguia ficar parada enquanto todos trabalhavam. Desceu com Beatriz já vestida e alimentada, seguindo o som de vozes vindas da cozinha. Mas quando chegou, encontrou um grupo de pessoas que não tinha visto antes. 3 mulheres e 2 homens, todos usando aventais, organizavam ingredientes sobre a ilha de mármore. Preparativos para a ceia de Natal, provavelmente. Mas havia algo estranho neles. A forma como se moviam, fluida, coordenada, quase predatória. E quando Júlia entrou, todos pararam e olharam para ela. Não foi um olhar comum. Foi analítico, intenso. Bom dia, Júlia disse, tentando soar natural. Eu queria saber se posso ajudar com alguma coisa? Uma das mulheres, loira, olhos verdes, bonita de um jeito selvagem, trocou um olhar com os outros antes de sorrir. Bom dia, senhora Navarro. Sou Marina. Ela limpou as mãos no avental. Não se preocupe com nada. Está tudo sob controle. Eu sei, mas eu gostaria de ajudar. Júlia insistiu. Não sou boa em ficar parada e... Júlia. A voz de Leonardo ecoou atrás dela, e Júlia se virou. Ele estava na entrada da cozinha, cabelo ainda bagunçado do sono, usando uma camiseta preta simples e calça de moletom. Casual, mas de alguma forma ainda absurdamente atraente. Bom dia! Leonardo se aproximou, e Júlia notou como as pessoas na cozinha imediatamente baixaram a cabeça. Não muito. Só o suficiente para parecer... reverência. Tentando invadir minha cozinha de novo? Tentando ser útil. Júlia retrucou. Leonardo sorriu,
Então se virou para a equipe. Vocês podem terminar depois. Vou fazer café para nós dois. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Educada, mas uma ordem. E todos saíram. Sem questionar. Júlia franziu a testa. Eles trabalham para você? Para a família. Leonardo começou a preparar café na máquina italiana sofisticada. São parte da empresa familiar. Havia algo na pausa. Algo que Júlia não conseguiu definir. Que tipo de empresa? Leonardo hesitou, e pela primeira vez, Júlia viu incerteza nele. A administração de propriedades. Investimentos. Ele respondeu, mas não olhou para ela. Coisas chatas. Mentira. Não era mentira completa, mas havia algo que ele não estava dizendo. Júlia ia perguntar mais, mas a porta dos fundos se abriu e Sofia entrou. As bochechas rosadas do frio, cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado, usando casaco de inverno e botas. Bom dia, ela murmurou, evitando olhar para o pai. Bom dia, filha. Leonardo tentou, a voz carregada de esperança. Quer café? Não. Sofia foi direto para a geladeira, pegou suco de laranja e, quando se virou, seus olhos, aqueles olhos dourados idênticos aos do pai, pousaram em Júlia. Por um segundo, Júlia pensou que a menina fosse ignorá-la também. Mas então Sofia olhou para Beatriz, que estava no canguru, e algo suavizou na expressão dela. Ela tá maior. Sofia comentou. Bebês crescem rápido. Júlia respondeu sem saber bem o que dizer. Sofia ficou parada ali, segurando o copo de suco, claramente em conflito interno. Então, surpreendendo todos, ela se aproximou. Posso pegar ela? Júlia piscou. Claro. Sofia colocou o copo na mesa e estendeu os braços, e Júlia passou Beatriz para ela. A adolescente segurou a bebê com cuidado, um pouco desajeitada, mas gentil, e Beatriz imediatamente agarrou uma mecha do cabelo dela sorrindo. Oi, pequenina. Sofia sussurrou, e um sorriso verdadeiro apareceu no rosto dela. Você é fofinha, né? Júlia olhou para Leonardo e viu a emoção honesta nos olhos dele. Ele estava vendo a filha sorrir, algo que provavelmente não acontecia fazia tempo. Ela gosta de você, Júlia disse suavemente. Bebês geralmente gostam de mim. Sofia balançou Beatriz de leve. Eu ajudo a cuidar dos filhos do tio Bruno às vezes. A Laura é só um pouco mais velha que Beatriz. Você é boa com crianças, Júlia comentou. Sofia deu de ombros, mas o sorriso permaneceu. Quer ir lá fora? Sofia perguntou para Beatriz, como se a bebê pudesse responder. Mostrar a neve? Ela nunca viu neve de verdade, Júlia disse. Só pela janela. Então precisa ver. Sofia olhou para Júlia e havia um pedido silencioso ali. Por favor, deixe eu fazer isso. Claro. Só precisamos de um agasalho bem quentinho. Eu pego as roupas. Sofia saiu da cozinha com Beatriz nos braços. E pela primeira vez desde que chegaram, havia leveza na postura dela. Júlia ficou sozinha com Leonardo. O silêncio entre eles carregado. Obrigado, Leonardo disse, a voz rouca. Por deixar ela... Ele parou, passando a mão pelo cabelo. Sofia não conversa comigo. Não sorri para mim. Ver ela assim, com Beatriz... Ela só precisa de tempo. Júlia se aproximou, tocando o braço dele sem pensar. E de paciência. Adolescentes são complicados mesmo. Eu mesma não devo ter sido fácil. Leonardo olhou para a mão dela no braço dele e Júlia sentiu a eletricidade. Aquela corrente que percorria a pele toda vez que se tocavam. Ela se afastou rápido. Vou pegar um casaco para mim também. Acho que vou junto. Júlia. Leonardo a chamou quando ela já estava na porta. Ela se virou. Fica para o Natal, ele disse. E não era um pedido. Era quase uma súplica. Só mais alguns dias. Os voos vão voltar depois, eu te levo para Zurique pessoalmente, mas... Fica. Júlia deveria dizer não. Deveria manter distância.
Mas olhando para aqueles olhos dourados, vendo a vulnerabilidade ali, ela só conseguiu ouvir sua boca responder. Sim, ela sussurrou. Eu fico. A tarde passou rápido. Júlia, Sofia e Beatriz ficaram no jardim. Ou melhor, no que sobrou do jardim sob a neve. Enquanto Sofia mostrava para a bebê como fazer bolas de neve e construir um boneco minúsculo. Beatriz estava encantada, aqueles olhinhos arregalados, as mãozinhas enluvadas tentando pegar os flocos que caíam. Ela tá amando. Sofia riu, ajeitando o gorrinho de Beatriz. Olha a carinha dela. Ela gosta mesmo de você, Júlia comentou. Sofia deu de ombros, mas o sorriso não desapareceu. Eu sempre quis um irmãozinho, ou irmãzinha. A voz dela ficou mais baixa. Mas minha mãe foi embora antes disso poder acontecer. Júlia ficou quieta, deixando Sofia falar. Ela nos deixou quando eu tinha 2 anos. Sofia continuou, moldando neve com as mãos. Não lembro muito dela. Só a sensação de que tinha alguém, e depois não tinha mais. Ela pausou. Meu pai diz que ela encontrou alguém que a fazia mais feliz, que não foi culpa dele. Mas às vezes eu me pergunto se foi culpa minha. O coração de Júlia se apertou. Sofia. Ela se agachou ao lado da menina. Não foi culpa sua. Nunca. Adultos tomam decisões ruins por motivos que não têm nada a ver com as crianças. Sua mãe teve suas razões para ir embora, mas com certeza não por sua causa. Sofia olhou para Júlia, os olhos dourados brilhando com lágrimas não derramadas. Como você sabe? Porque o pai de Beatriz fez a mesma coisa. Júlia passou a mão no cabelo da menina. Nos deixou com um bilhete. E durante semanas eu fiquei me perguntando o que eu fiz de errado. Mas a verdade é que eu não fiz nada de errado, muito menos Beatriz. Ele apenas escolheu não ficar. Sofia limpou os olhos com a luva. Seu ex é um idiota. Júlia riu. Com certeza. É. A minha mãe também. Sofia sorriu, fraco, mas real. Elas ficaram ali, lado a lado na neve, com Beatriz entre elas, e algo se formou. Uma conexão. Uma compreensão mútua. Júlia? Sofia perguntou depois de um tempo. Você gosta do meu pai? Júlia congelou. Ele é muito gentil. E não era isso que eu perguntei. Sofia a encarou, perspicaz demais para 13 anos. Você gosta dele? Tipo, gosta mesmo? Júlia não sabia o que responder, porque a verdade era complicada. Ela tinha conhecido Leonardo fazia 2 dias. 2 dias. Mas sentia como se fosse mais. Como se algo entre eles já existisse antes mesmo de se conhecerem. É complicado. Júlia finalmente respondeu. Adultos sempre dizem que é complicado quando a resposta é sim. Sofia se levantou, pegando Beatriz no colo. Por mim, tudo bem. Se você gostar dele, quero dizer. Ele merece alguém legal. E você é legal. E antes que Júlia pudesse responder, Sofia entrou na casa com Beatriz. Júlia ficou parada ali, sozinha no jardim coberto de neve, processando. Eu gosto dele? Sim. A resposta era sim. Assustadoramente sim. A noite chegou rápido no inverno alemão. Júlia estava no quarto, colocando Beatriz para dormir depois do banho quando viu um movimento no jardim. Ela se aproximou da janela, franzindo a testa. A neve tinha parado, e a lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada etérea. E lá, parado entre as árvores, estava um lobo. Não um cachorro, um lobo enorme. Pelagem branca pura, e olhos. Júlia piscou, o coração acelerando. Olhos dourados, brilhando na escuridão. O lobo a encarou. Não havia agressividade ali, apenas observação, como se estivesse vigiando. Júlia deu um passo para trás, tropeçando em seus próprios pés. Não é possível. Não existem lobos aqui. Não tão perto de casas. Existem? Quando olhou de novo,
O lobo tinha desaparecido. Júlia correu para o corredor, o coração batendo descompassado, e quase esbarrou com Alana. Júlia! Alana franziu a testa. Está tudo bem? Eu vi... Júlia apontou para a janela. Um lobo. Um lobo enorme no jardim. Olhos dourados. Algo passou pelo rosto de Alana. Rápido. Mas Júlia captou. Querida. Alana tocou o ombro de Júlia, a voz suave, mas firme. Você está sob muito estresse. A viagem, o frio, estar em um lugar novo. Às vezes a mente prega peças. Eu sei o que vi. Não existem lobos nessa região. Alana segurou o olhar dela. Foram extintos há décadas. Provavelmente foi um cachorro grande. Ou sombras da neve. Júlia queria discutir. Queria insistir que sabia a diferença entre um cachorro e um lobo. Mas a forma como Alana olhava para ela... Talvez... Júlia murmurou. Talvez eu esteja cansada mesmo. Descanse. Alana apertou o ombro dela. Amanhã é véspera de Natal. Vai ser um dia longo. E saiu. Júlia voltou para o quarto, fechando a porta com cuidado. Olhou Beatriz, dormindo profundamente no berço. Então voltou para a janela. Nada. Só neve e árvores e silêncio. Mas ela sabia. Tinha visto. E enquanto se deitava na cama, o sono custando a vir, uma pergunta martelava na cabeça. O que essa família está escondendo? A véspera de Natal amanheceu com um silêncio especial. Júlia acordou com Beatriz já mexendo no berço, aquele chorinho baixinho de quem está com fome. Pegou a bebê, trocou a fralda, preparou uma madeira e desceu para a cozinha. A casa estava quieta. Todos ainda dormindo, provavelmente. Júlia aproveitou o silêncio para sentar na ilha de mármore, Beatriz no colo tomando a mamadeira, e apenas respirar. 2 dias. Ela estava ali fazia 2 dias, mas parecia uma vida. Pensou em Mariana, em Zurique, esperando por ela. Pensou no emprego, na vida nova que estava prestes a começar. Pensou em Rodrigo, e percebeu que não doía mais. Não tanto. Pensou em Leonardo, e o coração acelerou. Não consegue dormir também? Júlia se virou num susto. Leonardo estava parado na entrada da cozinha, usando calça de moletom e uma camiseta cinza, os pés descalços, cabelo completamente bagunçado. E nos olhos dele, algo pesado. Tristeza. Beatriz me acordou. Júlia explicou. E você? Leonardo entrou na cozinha, servindo um copo de água. Não durmo muito bem ultimamente. Ele bebeu, então se encostou na ilha em frente a ela. Muita coisa na cabeça. Sofia? Entre outras coisas. Leonardo sorriu, mas não tinha alegria ali. Véspera de Natal sempre me deixa... nostálgico. Júlia ficou quieta, esperando. Leonardo suspirou. Quer ver algo patético? Ele perguntou. E antes que Júlia pudesse responder, já estava saindo da cozinha. Vem. Preciso te mostrar algo. Júlia o seguiu, curiosa e apreensiva, até uma porta no final do corredor. Leonardo abriu, revelando uma biblioteca. Não, uma biblioteca. Mas paredes cobertas de estantes até o teto, escada de madeira para alcançar os livros mais altos, lareira acesa lançando luz dourada, poltronas de couro, janelas enormes mostrando o jardim branco. Meu Deus! Júlia sussurrou. Era o lugar favorito do meu avô. Leonardo entrou, acendendo mais luzes. Agora é meu refúgio. Ele foi até a escrivaninha antiga próxima à janela e pegou algo. Um álbum de fotos. Júlia se aproximou, e Leonardo abriu o álbum, virando páginas até parar em uma específica. Uma foto de casamento. Leonardo estava lá, mais jovem, talvez 10 anos atrás. Absurdamente bonito em um terno escuro. E ao lado dele, uma mulher. Loira, olhos claros, vestido de noiva impecável, sorriso radiante. Karina. Leonardo disse, a voz distante. Minha ex-esposa. Esse foi o dia mais feliz da minha vida.
Ou eu achava que era. Júlia olhou para a foto, para o sorriso de Leonardo. Genuíno. Apaixonado. O que aconteceu? Ela perguntou suavemente. Sofia. Leonardo virou a página, mostrando fotos da bebê. Karina engravidou 6 meses depois do casamento. Não foi planejado, mas eu fiquei radiante. Ia ser pai. Achei que seria perfeito. Ele parou, a mandíbula apertada. Mas Karina não queria. Ela nunca quis ser mãe. Tentou esconder. Tentou fingir que estava tudo bem. Mas depois que Sofia nasceu, Leonardo fechou os olhos. Ela entrou em depressão. Não conseguia nem olhar para a bebê. Eu cuidava de tudo. As mamadeiras, as fraldas, as noites sem dormir. Tudo. Júlia sentiu o peito apertar. Quando Sofia fez 2 anos, Karina me disse que tinha encontrado outra pessoa. Alguém que a fazia sentir viva de novo. Que comigo ela estava presa, sufocada. A voz dele tremeu. Ela foi embora e nos deixou sem olhar para trás. Leonardo. Ela manda presentes de aniversário. Liga uma vez por ano. Mas nunca quis ver Sofia. Nunca. Leonardo olhou para Júlia e havia dor crua naqueles olhos dourados. Como alguém faz isso? Júlia colocou Beatriz no sofá próximo com almofadas ao redor. Então voltou para Leonardo. Não sei. Ela disse honestamente. Mas sei que não foi culpa sua. E não foi culpa de Sofia. Eu sei. Racionalmente, eu sei. Leonardo fechou o álbum com mais força do que necessário. Mas ainda fico me perguntando se eu podia ter feito algo diferente. Você ficou. Então mostra que se esforça para ser um bom pai. Júlia tocou o braço dele. Sofia tem sorte de ter você. Ela me odeia. Ela não te odeia. Júlia insistiu. Ela está com raiva. Do mundo. Da mãe. De si mesma. Mas ela não te odeia. Vi isso ontem quando ela segurou Beatriz. Ela queria que você visse. Queria te fazer feliz. Leonardo olhou para Júlia. Realmente olhou. E algo mudou no ar entre eles. Você entende? Ele disse, baixo. De verdade. Não finge entender só para ser educada. Você sente. Porque passei pelo mesmo. Júlia respondeu. Rodrigo me deixou do mesmo jeito. Me fez duvidar de mim mesma, questionar tudo. Mas depois percebi que não era sobre mim. Era sobre ele. Sobre a fraqueza dele. Leonardo se aproximou. Só um passo. Mas foi suficiente para que Júlia sentisse o calor dele. Você é incrível, Júlia. A voz dele estava rouca. Forte, corajosa. Não tenho escolha. Tem, sempre tem. Leonardo levantou a mão, hesitante. Então tocou o rosto dela. Suave. Quente. Você escolhe levantar todo dia e dar seu melhor por sua filha. Júlia parou de respirar. Os dedos dele traçaram a linha do maxilar dela, descendo até o queixo, erguendo levemente. Leonardo. Ela sussurrou, mas não sabia o que ia dizer. Para. Ou não para. Posso? Ele perguntou, os olhos fixos nos lábios dela. Júlia não respondeu com palavras. Apenas se inclinou, fechando a distância. Mas antes que os lábios deles se tocassem, um choro estridente ecoou pelo silêncio. Beatriz. Júlia se afastou num pulo, o coração disparado, e correu até o sofá. Beatriz estava de barriga para baixo, chorando frustrada. Tá tudo bem, meu amor. Júlia pegou a bebê, embalando. Tá tudo bem. Quando se virou para Leonardo, ele tinha se afastado, as costas para ela, os ombros tensos. Leonardo? Desculpa. A voz dele saiu estranha, forçada. Eu não devia... Não era apropriado. Não foi inapropriado, eu também. Júlia. Leonardo se virou, e Júlia congelou. Os olhos dele. Não eram castanho dourados. Eram âmbar, brilhando. Literalmente brilhando na penumbra da biblioteca. Como os do lobo. Eu preciso... Leonardo desviou o olhar rápido. Preciso ir. Desculpa. E saiu. Júlia ficou parada ali, segurando Beatriz,
o coração martelando no peito. O que acabou de acontecer? Os olhos dele, o lobo no jardim, a forma como todos na casa se comportavam ao redor dele, as coisas estranhas que ela tinha visto. Algo estava errado, ou melhor, algo estava diferente. E Júlia, pela primeira vez desde que chegou, sentiu medo, não de Leonardo, mas do que ele estava escondendo. Júlia passou o resto da manhã evitando Leonardo, não porque estava com raiva, mas porque cada vez que fechava os olhos, via aquele brilho âmbar, aqueles olhos que não eram humanos, e o medo misturado com algo pior, a atração, estava deixando ela louca. Você está inventando coisas, estresse, cansaço. Alana tem razão. Mas aqueles olhos... Júlia! A voz de Camila a tirou dos pensamentos. Vem aqui, preciso de ajuda. Júlia encontrou a cunhada de Leonardo na sala de estar, cercada por 3 crianças hiperativas e dezenas de enfeites de Natal espalhados pelo chão. Me salva! Camila implorou dramaticamente. Júlia riu, aliviada pela distração. Você dá conta de decorar a árvore? Segurar Beatriz enquanto isso. Camila ofereceu, e antes que Júlia pudesse responder, já tinha pegado a bebê. Oi, princesa. Vem com a tia Camila enquanto sua mãe trabalha. As próximas 2 horas passaram em uma confusão alegre. Miguel e Henrique brigando por quem colocava o quê, Laura tentando comer enfeites, Camila dando ordens que ninguém seguia. Elas intercalavam entre arrumar a árvore e cuidar das crianças, e Júlia se pegando rindo. Realmente rindo. Quando foi a última vez que tinha rido assim? Você é boa com eles. Camila comentou, ajeitando Beatriz no quadril. Não sou. Júlia admitiu, pendurando uma bola vermelha na árvore. Metade do tempo eu não sei o que tô fazendo com Beatriz. Só vou tentando não estragar muito. Bem-vinda à maternidade. Camila sorriu. Ninguém sabe o que tá fazendo. A gente só finge muito bem. Júlia ia responder quando sentiu aquela presença, aquele calor. Virou-se e Leonardo estava parado na porta, observando a cena. Tinha tomado banho, cabelo ainda úmido, usando uma camisa azul escura que realçava os olhos. E a forma como olhava para ela... Júlia desviou o olhar rápido, o rosto queimando. Tio Léo! Miguel correu até ele. Olha a árvore! Ficou linda! Ficou perfeita. Leonardo ergueu o sobrinho, mas seus olhos ainda estavam em Júlia. Vocês são artistas. A Júlia ajudou, Henrique declarou. Ela é legal. É. Leonardo concordou, baixo. É muito legal. O clima mudou. Ficou denso. Camila olhou entre os dois, então sorriu. Sabe o que a gente precisa agora? Biscoitos de Natal. Ela anunciou. Júlia, você sabe fazer biscoitos? Eu... mais ou menos. Júlia tentou. Perfeito. Leonardo é ótimo fazendo biscoitos. Vocês dois vão para a cozinha. Eu cuido das crianças aqui. Camila, eu não acho que... Leonardo começou. Precisamos de biscoitos. Camila o empurrou também. Os seus são melhores que os meus. Vai lá. E Júlia se viu sendo praticamente arrastada para a cozinha com Leonardo. O silêncio entre eles era constrangedor. Júlia colocou Beatriz no carrinho que alguém tinha milagrosamente conseguido. Então começou a procurar ingredientes sem saber direito o que procurar. Júlia, Leonardo disse, e ela congelou. Sobre hoje de manhã... Está tudo bem, não precisamos falar sobre isso. Ela o interrompeu rápido. Preciso. Leonardo se aproximou e Júlia sentiu o coração disparar. Eu não devia ter me aproximado assim. Você é minha hóspede. Está vulnerável. Eu me aproveitei da situação. Júlia se virou para ele, frustrada. Você não se aproveitou de nada. Ou eu me aproveitei junto. As palavras saíram antes que ela pudesse filtrar. Os olhos de Leonardo se arregalaram. Júlia! Mas eu vi. Ela continuou, a voz trêmula. Seus olhos.
Eles mudaram. Ficaram dourados, brilhando. Parecia até o lobo que eu vi no jardim. Leonardo ficou imóvel. Completamente imóvel. Alana disse que foi estresse, que não há lobos aqui. Júlia prosseguiu. Júlia. Leonardo respirou fundo. Tem coisas que você não vai entenderia. Júlia deu um passo à frente. Corajosa ou idiota, não sabia. Leonardo a encarou, e havia conflito ali. Tanto conflito. Deixa eu te mostrar uma coisa. Ele finalmente disse com um sorriso triste. Deixa eu te ensinar a fazer biscoitos de Natal. Não era o que Júlia esperava, mas talvez fosse o que precisava. Tudo bem, ela concordou. Fazer biscoitos com Leonardo era surpreendentemente divertido. Ele era metódico, explicando cada passo, medindo ingredientes com precisão. Júlia era um caos, jogando farinha para todo lado, quebrando ovos com metade da casca caindo na tigela. Não. Assim. Leonardo pegou a mão dela, guiando. Movimento circular. Suave. A mão dele estava quente na dela. Grande. Firme. Júlia esqueceu como respirar. Assim? Ela sussurrou. Perfeito. A voz dele estava rouca. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas na tigela, os corpos próximos demais para ser casual. Você tem farinha no rosto. Leonardo murmurou. Tenho? Onde? Leonardo levantou a mão livre e, com o polegar, limpou a bochecha dela. Suave. Devagar. Mas não tirou a mão depois. Os dedos dele traçaram a linha do maxilar, descendo até o queixo. Júlia. Ele sussurrou, e havia aviso ali. Para. Antes que a gente não consiga mais. Mas Júlia não queria parar. Ela se inclinou, os lábios a centímetros dos dele, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Leonardo podia ouvir. Leonardo, ela começou. O que vocês estão fazendo? A voz ecoou pela cozinha como um tiro. Júlia e Leonardo se afastaram num pulo. Sofia estava parada na porta, os olhos dourados brilhando. Não era impressão. Estavam realmente brilhando. As mãos fechadas em punhos, o corpo tremendo. Sofia. Leonardo deu um passo à frente, mas ela recuou. Não! Sofia gritou, e havia dor na voz. Tanta dor. Você não pode fazer isso. Ela não pode ficar aqui. Filha, se acalma. Eu não vou me acalmar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia agora. Ela vai embora. Assim como minha mãe. Assim como todo mundo. E você vai ficar destruído de novo. E eu vou ter que te ver despedaçado de novo. Sofia, não é assim. Leonardo tentou. Ela é humana. Sofia gritou, e Júlia congelou. Ela não faz parte da nossa vida. Não pertence à alcateia. Ela não vai entender. Ela vai fugir de você assim que descobrir. Alcateia? Sofia, para. Leonardo estava pálido agora. Para agora. Mas Sofia não parou. Ela olhou para Júlia, e havia fúria e desespero e medo nos olhos dela. Sofia, não! Leonardo rugiu. Mas era tarde demais. O ar na cozinha estava eletricamente carregado. Júlia olhava entre Leonardo e Sofia, o coração disparado, sem entender o que estava acontecendo, mas sabendo que estava prestes a mudar tudo. Sofia, por favor. Leonardo tinha as mãos levantadas, como se estivesse lidando com um animal assustado. Não faz isso. Não assim. Ela merece saber, Sofia gritou, lágrimas escorrendo. Se você gosta dela, se você quer ela aqui, ela precisa saber. Saber o quê? Júlia finalmente encontrou a voz, trêmula mas firme. Sofia olhou para o pai, esperando. Mas Leonardo estava paralisado, o pânico estampado no rosto. Então Sofia se virou para Júlia. Nós somos metamorfos. Sofia interrompeu. Lobos, lobisomens, como você quiser chamar. O mundo parou. Júlia olhou para Leonardo, esperando que ele desmentisse, que risse, que falasse que a filha estava brincando. Mas ele não fez nada disso.
Ele apenas fechou os olhos, derrotado. Não. Júlia balançou a cabeça. Isso não existe. Lobisomens não existem. Sofia deu um passo à frente. Se você não acredita, eu posso provar. Não. Leonardo se moveu rápido. Rápido demais para ser humano, colocando-se entre Sofia e Júlia. Você não vai fazer isso. Não vai assustá-la. Ela já está assustada. Sofia empurrou o pai, mas ele não se moveu. E ela vai ficar mais assustada ainda quando descobrir sozinha. Pelo menos assim ela escolhe. Pelo menos assim ela não é pega de surpresa como eu fui quando descobri sobre mamãe. A voz dela quebrou na última palavra. Leonardo pareceu encolher. Sofia... Você quer ela aqui? Sofia perguntou, a voz trêmula. Você quer mesmo? Então deixa ela ver. Deixa ela decidir se aguenta. E antes que Leonardo pudesse impedir, antes que Júlia pudesse processar, Sofia deu 2 passos para trás. E começou a se transformar. Júlia não conseguia descrever. Não tinha palavras. Os ossos de Sofia estalaram. Um som horrível, antinatural. O corpo dela contorcendo, a pele se cobrindo de pelos cinzentos. As mãos viraram patas. O rosto se alongou em focinho. Os olhos permaneceram os mesmos. Dourados, brilhantes. Humanos em um rosto de lobo. E onde segundos atrás estava uma adolescente de 13 anos, agora havia uma loba. Menor que um lobo adulto, mas inegavelmente lobo. Júlia não percebeu que estava gritando até Leonardo segurar seus ombros. Júlia, calma. A voz dele estava desesperada. Por favor, respira. Mas Júlia não conseguia. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Não conseguia fazer nada além de olhar para a loba, que segundos atrás era uma menina. A loba deu um passo à frente, e Júlia recuou, tropeçando. Leonardo a segurou antes que caísse. Ela não vai te machucar. Ele disse firme. Sofia nunca machucaria ninguém. Ela só queria que você soubesse. A loba, Sofia, fez um som baixo. Não era rosnado. Era quase triste. Então, tão rápida quanto se transformou, ela voltou. Ossos estalando de novo, corpo voltando à forma humana, e Sofia estava ali, de joelhos no chão da cozinha, nua, chorando. Leonardo tirou o próprio casaco num movimento e cobriu a filha. Tá tudo bem. Ele sussurrou, abraçando-a. Tá tudo bem, filha. Mas Sofia balançou a cabeça. Ela vai embora agora. Sofia soluçou. Assim como todo mundo, ela vai ter medo e vai embora. Júlia estava encostada na parede, as pernas bambas, o mundo girando. Lobos. Eles são lobos. Leonardo é um lobo. Aquilo no jardim era ele. Os olhos que brilham. A forma como se movem. Tudo faz sentido agora. Nada faz sentido. Júlia. Leonardo se levantou, se posicionando entre ela e Sofia, como se ainda estivesse protegendo a filha. Ou protegendo Júlia dela. Por favor, deixe eu explicar. Explicar? A voz de Júlia saiu estridente. Explicar o quê? Que você é um lobisomem? Que sua família inteira é? Que eu tô hospedada em uma casa cheia de monstros? A palavra saiu antes que pudesse parar. Sofia fez um som de dor. E Leonardo pareceu quebrar. Não somos monstros, ele disse, a voz baixa, controlada. Mas Júlia via a mágoa. Somos pessoas. Pessoas que se transformam. Mas pessoas. Nós não machucamos humanos. Nunca. Eu nunca machucaria você ou Beatriz. Beatriz. Júlia olhou para o carrinho, onde a bebê dormia tranquilamente, alheia ao caos. Meu Deus. Beatriz. Ela correu até a filha, pegando-a nos braços, se afastando de Leonardo. Júlia, escuta. Leonardo deu um passo à frente. Não se aproxima, Júlia gritou, e viu Leonardo recuar como se tivesse levado um soco. A gente não vai machucar vocês.
Sofia disse, a voz pequena, ainda enrolada no casaco do pai. A alcateia protege. A gente protege quem é importante para a gente. Alcateia? Júlia repetiu, o cérebro tentando processar. Quantos de vocês são? Leonardo respirou fundo. Minha família inteira. Meu pai, minha mãe, meu irmão, a esposa dele, os filhos. Todos. Ele pausou. E eu sou o Alfa. Alfa? O líder. Leonardo explicou. Eu comando a alcateia. Protejo todo mundo. Mantenho a paz. É minha responsabilidade. Júlia balançou a cabeça, rindo sem humor. Isso é loucura. Isso não pode ser real. Mas é. Leonardo segurou o olhar dela, e não havia mentira ali. Só verdade crua. E eu entendo se você quiser ir embora. Entendo se tiver medo. Mas, Júlia, eu juro por tudo que eu sou. Você e Beatriz estão seguras aqui. Nada nem ninguém vai tocá-las enquanto eu estiver vivo. A intensidade nas palavras dele assustou Júlia mais do que a transformação. Vocês estão seguros? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu e Beatriz estamos seguros aqui? A pergunta saiu antes que pudesse pensar. E viu quando atingiu. Sofia fez um som de dor de novo, se encolhendo. Leonardo congelou, a mágoa clara no rosto. Você... A voz dele saiu rouca. Você realmente acha que eu machucaria vocês? Eu não sei, Júlia gritou, as lágrimas finalmente vindo. Eu não sei mais de nada. Você não é humano. Como eu sei o que você é capaz de fazer? Silêncio. Leonardo ficou parado ali, e Júlia viu o momento exato em que ele se fechou. Quando as emoções sumiram do rosto, substituídas por uma máscara fria. Você está certa, ele disse, a voz distante agora. Você não me conhece, e não pode confiar em mim. Ele se virou para Sofia. Vai para o seu quarto. Troca de roupa. Pai. Sofia tentou. Agora, Sofia. A menina se levantou e saiu, lançando um olhar de desculpas para Júlia antes de desaparecer. Leonardo voltou a atenção para Júlia. Os voos devem voltar amanhã. Ele disse, profissional, distante. Eu vou te levar ao aeroporto 1h da manhã. Vou pagar pela passagem nova e vou garantir que você chegue em Zurique com segurança. Leonardo, é melhor assim. Ele a interrompeu. Para todo mundo, principalmente para Sofia. Ela já foi abandonada uma vez. Não vou deixar ela se apegar a alguém que vai embora de novo. As palavras cortaram. Eu não estou abandonando ninguém. Não? Leonardo sorriu, amargo. Você acabou de me perguntar se estava segura. Se sua filha estava segura. Comigo. Ele balançou a cabeça. Você já decidiu, Júlia. E tudo bem. Eu entendo. Você não entende. Júlia rebateu. Você acabou de se transformar em lobo na minha frente. Desculpa se eu preciso de um segundo para processar. Não fui eu que me transformei. Foi Sofia. Porque ela queria que você soubesse a verdade. Porque ela, mesmo tendo 13 anos, é mais corajosa do que eu. Leonardo se encaminhou para a porta. Fica no seu quarto hoje à noite. Não desce. Amanhã cedo a gente resolve tudo. Leonardo, espera. Mas ele já tinha saído. E Júlia ficou sozinha na cozinha, segurando Beatriz, rodeada por ingredientes de biscoitos inacabados, o mundo que conhecia completamente destruído. Lobisomens existiam, e ela tinha acabado de se apaixonar por um. Júlia não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama gigante, Beatriz dormindo tranquilamente no berço ao lado, olhando para o teto, a mente girando sem parar. Lobisomens. Leonardo é um lobisomem. Sofia se transformou bem na minha frente. Aquilo era real. Real. Cada vez que fechava os olhos, via a transformação. Os ossos estalando, o corpo se contorcendo. E os olhos de Sofia. Aqueles olhos dourados permanecendo humanos mesmo na forma de lobo. Júlia deveria estar apavorada. Deveria estar planejando fuga. Mas tudo o que sentia era confusão e culpa.
Vocês são seguros? A pergunta tinha saído no desespero, no choque. Mas tinha visto a dor no rosto de Leonardo, a mágoa em Sofia, como se ela tivesse cravado uma faca em ambos. Mas eles são lobisomens, lobos. Como eu deveria reagir? Júlia se levantou, incapaz de ficar parada. Olhou Beatriz, que estava dormindo profundamente, alheia ao caos da vida da mãe. Vestiu um casaco grosso sobre o pijama e saiu do quarto. A mansão estava silenciosa, escura. Apenas algumas luzes noturnas iluminando os corredores. Júlia desceu as escadas sem saber direito para onde ia. Talvez a cozinha. Talvez apenas andar ajudasse. Mas quando passou pela sala de estar, viu através da janela. Alguém estava no balanço da varanda. Júlia se aproximou da porta, reconhecendo a silhueta. Sofia. Sozinha, embrulhada em um cobertor enorme, balançando devagar, olhando para a neve que tinha voltado a cair. Deveria voltar para o quarto, deixá-la em paz. Mas Júlia se viu abrindo a porta. O frio bateu imediatamente. Sofia se virou, os olhos arregalados. Júlia? A voz dela estava rouca, de tanto chorar provavelmente. O que você está fazendo aqui? Não conseguia dormir. Júlia fechou a porta atrás de si, tremendo. E você? Sofia deu de ombros, voltando a olhar para a neve. Não consegui também, depois do meu papelão. Júlia ficou parada ali, sem saber se deveria sentar ou voltar. Pode sentar. Sofia disse baixinho. Não vou te morder, prometo. Havia humor amargo ali. Júlia se sentou no balanço, mantendo distância, puxando o casaco mais apertado. Ficaram em silêncio por um tempo. Só o som da neve caindo e o ranger do balanço. Desculpa, Sofia finalmente disse, a voz quebrando. Por ter feito daquele jeito. Por ter te assustado. Não. Júlia se virou para ela rápido. Sofia, você não precisa pedir desculpa. Eu que preciso. Sofia piscou, confusa. O quê? Eu reagi no impulso. Júlia sentiu as lágrimas vindo. Me assustei e perguntei se vocês eram seguros. Se você e seu pai eram perigosos. A voz dela quebrou. Quem diz algo assim para pessoas tão maravilhosas que estão me ajudando há tantos dias? Eu vi a dor no rosto de vocês quando eu disse aquilo. E eu sinto muito. Muito mesmo. Sofia ficou quieta, os olhos marejados. Você não acha mais que a gente é perigoso? Não sei o que pensar. Júlia admitiu, honesta. Fiquei assustada, claro. Ainda estou tentando processar tudo. Lobisomens, transformação, alcateia. É muito, mas... Ela olhou para Sofia. Eu sei que vocês jamais nos machucariam. Você não é perigosa. Você é só uma menina de 13 anos tentando proteger o pai. E eu entendo isso. As lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia. Eu estraguei tudo. Ela soluçou. Meu pai estava tentando fazer do jeito certo. E eu estraguei porque fiquei com raiva. Você não estragou nada. Júlia se aproximou, tocando o ombro dela. Honestamente, eu acho que eu precisava saber. Não daquele jeito, talvez, mas... Eu precisava saber a verdade. Sofia limpou os olhos com a manga do moletom. E agora? Ela perguntou, a voz pequena. Você vai embora de manhã? Júlia suspirou. Seu pai quer que eu vá. Ele já decidiu. Mas você não quer. Não era pergunta. Era afirmação. Júlia não negou. Porque era verdade. Não importa o que eu quero. Ela disse baixinho. Ele já fez a escolha. Eu o magoei e ele acha que é melhor eu ir embora. Ele tá fazendo isso por mim. Sofia murmurou. Sempre faz tudo por mim. Mesmo quando dói nele. Júlia ficou quieta, deixando Sofia falar. Minha mãe nos deixou quando eu tinha 2 anos. Sofia começou olhando para a neve. Ela conheceu meu pai quando eram adolescentes, se casaram jovens, me tiveram cedo. Ela pausou. Mas aí ela conheceu outra pessoa. Outra pessoa? O companheiro predestinado dela.
Sofia explicou. É tipo almas gêmeas. Sabe quando você lê em livros sobre aquela pessoa que é feita pra você? Que quando encontra, é como se o universo inteiro fizesse sentido? Ela olhou para Júlia. É assim, companheiro predestinado. Para lobos, é uma conexão. Impossível de ignorar. Quando você encontra, tudo muda. Júlia processou aquilo. E sua mãe encontrou o dela? Encontrou. Sofia assentiu. E não era meu pai. Ela limpou mais lágrimas. Dizem que é muito doloroso ficar longe do seu mate. Fisicamente doloroso. Como se parte de você estivesse faltando o tempo todo. Então ela escolheu ir. Escolheu ele. Sofia, eu entendo. Sofia disse rápido. Tipo, eu entendo que ela tenha se separado do meu pai. Se ela tinha um companheiro predestinado, se era tão intenso assim, eu entendo a escolha. A voz dela quebrou. Mas eu não entendo por que ela me abandonou também. Porque ela não quis levar eu junto. Porque nunca mais voltou. E então Sofia desmoronou. Soluços profundos, o tipo que vem de anos de dor guardada. Júlia não disse nada. Não tinha palavras que pudessem consertar aquilo. Então, apenas puxou Sofia para um abraço. A menina se agarrou nela, chorando no ombro de Júlia. E Júlia segurou firme, embalando de leve, deixando Sofia liberar tudo. Ficaram assim por um tempo. Quanto, Júlia não sabia. Mas quando Sofia finalmente se acalmou, recuando e limpando o rosto, havia algo diferente entre elas. Uma conexão, real e profunda. Desculpa, Sofia murmurou. Eu não queria desabar assim. Às vezes a gente precisa. Júlia segurou a mão dela. E tá tudo bem. Sofia sorriu. Fraco, mas real. Júlia, você gosta do meu pai? Júlia hesitou. Gostar eu gosto, mas só isso não é suficiente, né? Não é? Sofia apertou a mão dela. Você gosta dele, eu vejo. E ele gosta de você. Eu sei que ele gosta. Mas ele é um lobisomem, Júlia disse, testando as palavras. E eu não sei como isso funciona. Mas você quer tentar? Júlia olhou para Sofia. Para aqueles olhos dourados tão parecidos com os do pai. Para a esperança ali. Eu não queria me afastar de vocês. Mas seu pai já decidiu. Então luta, Sofia disse, firme. Por que meu pai? Ele não vai lutar. Ele vai se esconder. Vai empurrar você para longe porque tem medo de ser abandonado de novo. Ela segurou as duas mãos de Júlia agora. Mas se você lutar, se você mostrar que não vai desistir, ele vai ceder. Eu sei que vai. E você? Júlia perguntou suavemente. Você quer que eu fique? Sofia não respondeu com palavras. Apenas se jogou nos braços de Júlia de novo. E Júlia entendeu. Vou tentar. Sofia se afastou, sorrindo com lágrimas nos olhos. Promete? Prometo. Elas ficaram sentadas ali mais um pouco, embaladas pelo balanço e pela neve, duas pessoas quebradas começando a se curar juntas. E quando finalmente voltaram para dentro, Júlia tinha certeza. Ela não ia embora sem lutar. Não por ela mesma. Não por Leonardo, mas por Sofia. Porque aquela menina merecia ter alguém que ficasse. E Júlia ia ser essa pessoa. Júlia estava arrumando as coisas, Beatriz ainda dormia quando ouviu as batidas na porta. Batidas urgentes. Pensei, Natal. É dia de Natal. Júlia abriu a porta e encontrou Alana. A mãe de Leonardo estava impecavelmente vestida mesmo às... Júlia checou o relógio. 6h40 da manhã. Mas havia algo diferente no rosto dela. Suavidade. Preocupação. Júlia, Alana disse. Podemos conversar? Claro. Júlia deixou ela entrar, fechando a porta. Aconteceu alguma coisa? Alana se sentou na poltrona próxima à lareira, e pela primeira vez pareceu... humana. Vulnerável. Leonardo me disse que vai te levar ao aeroporto hoje. Ela começou. Sim,
Ele acha que é melhor assim. E você? Alana a encarou. O que você acha? Júlia hesitou. Eu acho que eu o machuquei com minha reação, e tá me mandando embora antes que eu escolha ir. Alana sorriu. Pequeno, mas genuíno. Meu filho é muitas coisas. Forte, corajoso, líder nato. Ela pausou. Mas quando se trata do coração dele, ele é um covarde. Júlia piscou, surpresa. Depois que Karina foi embora, ele se fechou. Alana continuou. Jurou que nunca mais ia deixar ninguém perto o suficiente para machucar. E cumpriu. Todas as mulheres que tentaram, ele afastou. Sempre encontrava um motivo. Sempre empurrava para longe antes que pudesse significar algo. Ele tá tentando se proteger e proteger Sofia. Ele tá tentando morrer sozinho. Alana corrigiu. E eu deixei. Porque achei que era o que ele precisava. Tempo, espaço. Ela olhou para Júlia. Mas aí você apareceu. E eu vi meu filho sorrir de verdade pela primeira vez em anos. Vi ele olhar para alguém como se tivesse encontrado algo que procurava a vida inteira. O coração de Júlia acelerou. Senhora Vale, me chama de Alana. Ela se levantou, se aproximando. Júlia, eu não fui gentil com você quando chegou. Julguei. Assumi coisas. E peço desculpas. Ela segurou as mãos de Júlia. Mas agora eu vejo. Você não é como Karina. Você não vai embora por medo. Você tá com medo, mas ainda tá aqui. Eu não sei se consigo me encaixar. Júlia admitiu. Lobisomens, alcateia, toda essa diferença. É muito. É. Alana concordou. Mas você sabe o que também é muito? Amor. Amor de verdade. O tipo que te encontra mesmo quando você não tá procurando. Mesmo quando é inconveniente. Mesmo quando assusta. Ela apertou as mãos de Júlia. Meu filho encontrou isso em você. E você encontrou nele. Não joga isso fora porque é assustador. Mas ele quer que eu vá embora. Ele tá apavorado que você fique. Alana corrigiu. Porque se você ficar, se você escolher ele mesmo sabendo o que ele é... Ela sorriu. Ele não vai ter mais desculpas. Não vai poder se esconder atrás do medo. Vai ter que sentir de novo. Júlia sentiu as lágrimas vindo. E se eu não for a pessoa certa para ele? Então você vai aprender a ser. Alana limpou uma lágrima do rosto de Júlia. Assim como aprendeu a ser mãe sozinha. Assim como aprendeu a recomeçar quando tudo desmoronou. Você é mais forte do que acha, Júlia. Não deixa meu filho te convencer do contrário. Batidas na porta as interromperam. Alana abriu, revelando Décio. Leonardo tá no escritório, ele disse, olhando para Júlia. Com Sofia. Conversando. Alana sorriu. Então vai. Ela empurrou Júlia gentilmente. Vai lutar por ele. Antes que aquele idiota do meu filho estrague tudo de vez. Júlia desceu as escadas com o coração martelando. Eu não sei o que vou dizer. Não sei nem se ele vai me ouvir. Mas as palavras de Alana ecoavam. Não joga isso fora porque é assustador. O escritório ficava no final do corredor do primeiro andar. A porta estava entreaberta, e Júlia ouviu vozes. Pai, você não pode fazer isso. A voz de Sofia, suplicante. Já decidi, filha. Leonardo, firme mas cansado. É melhor assim. Não é, Sofia insistiu. Você gosta dela. Eu sei que gosta. Vi como você olha para ela. Isso não importa. Importa! Sofia gritou. Importa porque ela é seu mate. Você sabe que é. Sentiu a conexão. E tá mandando ela embora mesmo assim. Silêncio. Júlia se aproximou mais, o coração na garganta. É exatamente por isso que tenho que mandar ela embora. Leonardo finalmente disse, a voz quebrada. Porque se ela ficar, se eu deixar isso acontecer, e aí ela mudar de ideia, se ela não aguentar o que a gente é... Ele pausou. Não vou sobreviver, Sofia. Não de novo. Pai. A voz de Sofia estava molhada de lágrimas. Você não pode viver com medo para sempre. Posso, se isso significa te proteger. Leonardo respondeu.
Se isso significa não te deixar se apegar a alguém que vai embora. Eu já me apeguei, Sofia soluçou. Eu gosto dela. Gosto de como ela me trata. Gosto de como você fica quando tá perto dela. E você tá mandando ela embora por mim? Eu não pedi isso. Sofia, ela não é a mamãe. Sofia disse, firme. Ela não vai embora. Ela vai embora porque você tá mandando ela ir. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Se você mandar ela embora... Sofia continuou, a voz trêmula. Se você fizer isso, eu nunca vou te perdoar. Nunca. Júlia não aguentou mais. Empurrou a porta, entrando. Leonardo e Sofia se viraram num susto. Sofia estava com os olhos vermelhos, lágrimas escorrendo. Leonardo parecia destruído. Júlia, ele começou. Cala a boca, Júlia disse, surpreendendo até a si mesma. Pelo amor de Deus, Leonardo, cala a boca e me escuta. Leonardo fechou a boca, chocado. Sofia deu um sorriso esperançoso. Eu passei a noite inteira pensando. Júlia começou, a voz trêmula, mas firme. Pensando em você, em Sofia, em tudo o que aconteceu. E sim, eu tô assustada. Porque lobisomens não deveriam existir, e você se transforma em um. E isso é loucura. Leonardo desviou o olhar, derrotado. Mas... Júlia deu um passo à frente. Mas eu tô mais apavorada ainda de te deixar. De ir embora sem saber o que poderia ter sido. Ela deu outro passo. Você me salvou, Leonardo. Quando eu tava sozinha, desesperada, sem nenhum lugar para ir, você me salvou. Abriu sua casa, sua família, seu coração. E agora você tá tentando me mandar embora porque eu reagi mal? Você não vai aguentar. Leonardo disse, a voz rouca. Ninguém aguenta. Não quando descobre o que eu realmente sou. Você não sabe isso, Júlia rebateu. Você não me deu chance de escolher. Tá me mandando embora antes que eu possa decidir. Eu olhei para você com medo, Júlia disse, e viu Leonardo encolher. Ontem, quando Sofia se transformou, eu tive medo. Mas sabe de quê? Não de você, do desconhecido. Do que eu não entendia. Ela se aproximou mais, até estar bem na frente dele. Mas eu conheço você, Leonardo. Conheço o homem que segurou minha filha no avião, que preparou um quarto inteiro pra gente, que olha pra Sofia como se ela fosse o mundo inteiro, que faz biscoitos e é gentil e cuida. Júlia tocou o rosto dele. E esse homem? Eu não tenho medo dele, lobo ou não. Leonardo fechou os olhos, a respiração pesada. Júlia, me beija. Ela sussurrou. Por favor, só me beija. Leonardo abriu os olhos, e eles estavam âmbar, brilhando, cheios de emoção crua. Se eu beijar você agora... Ele começou, a voz rouca. Não vou conseguir te deixar ir. Nunca. Então não deixa. Júlia disse, simples, e beijou ele primeiro. Foi como eletricidade. Leonardo a puxou contra ele, os braços ao redor da cintura dela, aprofundando o beijo com uma intensidade que tirou o ar de Júlia. Ela agarrou a camisa dele, sentindo o calor, o desejo, o alívio. Isso é certo. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Eu não quero viver sem você, Júlia. Nem eu quero viver longe de você. Júlia sorriu. Leonardo riu, e foi o som mais bonito que Júlia já tinha ouvido. Eca, Sofia disse atrás deles, mas estava sorrindo, radiante. Parem de se beijar. É Natal. Tem que abrir presentes. Júlia se virou, ainda nos braços de Leonardo, e abriu os braços. Sofia correu e se jogou no abraço, e os três ficaram ali, abraçados no meio do escritório, uma família improvável começando a se formar. Finalmente! A voz de Bruno ecoou pelo corredor. Camila, você me deve 50 euros. Eu sabia! Camila gritou de volta. Sempre soube. Leonardo gemeu. Eles apostaram? Claro que apostaram.
Décio apareceu na porta, Alana ao lado. Aposta desde o primeiro dia. Alana tinha lágrimas nos olhos. Bem-vinda à família, Júlia, ela disse. De verdade, dessa vez. E então, a mansão explodiu em alegria. As crianças correram a escada abaixo gritando sobre Natal. Camila arrastou todo mundo para a sala de estar. Bruno começou a distribuir presentes. E, de alguma forma, Júlia se viu sentada no sofá, Beatriz no colo, Sofia de um lado e Leonardo do outro, cercada por uma família que nem era dela, mas que a acolhia mesmo assim. Esse é o melhor Natal da minha vida. Júlia sussurrou para Leonardo enquanto Décio distribuía taças de champanhe. É só o primeiro. Leonardo beijou o topo da cabeça dela. Sofia pegou Beatriz do colo de Júlia, fazendo caretas para a bebê. Ela vai crescer aqui, Sofia disse esperançosa. Com a gente. Ela é a minha irmãzinha. Júlia sentiu as lágrimas voltando. Seria incrível. Ela concordou. E quando ela crescer, vou ensinar ela a se transformar. Sofia continuou, então parou. Quer dizer, ela não vai poder porque é humana, mas eu posso mostrar. E... Sofia. Leonardo a interrompeu gentilmente. Um passo de cada vez. Sofia riu. Tá bom. Ela beijou a bochecha de Beatriz. Feliz Natal, pequenina. A manhã passou em uma confusão alegre. Presentes foram abertos. E de alguma forma havia presentes para Júlia e Beatriz também, providenciados por Alana. Café da manhã foi servido. As crianças correram pela casa. E Júlia apenas... observou. Observou Leonardo rindo com o irmão. Observou Sofia brincando com os primos. Observou Alana e Décio se beijando sob o visco. Observou uma família. Minha família agora. Em que você tá pensando? Leonardo perguntou, se sentando ao lado dela no sofá. Que 3 dias atrás eu tava em um avião, sozinha, assustada, sem saber o que fazer. Júlia se encostou nele. E agora eu tô aqui, com você, com Sofia, com todo mundo. E é... Ela procurou a palavra certa. É perfeito. Só é perfeito porque vocês estão aqui. Leonardo corrigiu. Leonardo a beijou. Suave, demorado, cheio de promessa. Eu te amo. Ele sussurrou contra os lábios dela. Você é minha companheira predestinada. Sou, Júlia disse, e percebeu que era verdade. Completamente verdade. É por isso que nos sentimos assim? Leonardo só conseguiu rir. Depois falamos disso, você vai entender aos poucos. Sofia apareceu na frente deles, Beatriz nos braços. Parem de se beijar. Ela reclamou, mas estava sorrindo. Júlia pegou a filha, beijando a bochecha gordinha. Nós ganhamos uma família. Uma família enorme e perfeita. Beatriz apenas agarrou o cabelo da mãe, sorrindo aquele sorriso banguela de bebê. E Júlia olhou ao redor. Para Leonardo, que a observava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Para Sofia, que finalmente tinha uma expressão leve, esperançosa. Para Alana e Décio, Bruno e Camila, as crianças correndo pela sala. Para a árvore de Natal iluminada. Para a neve caindo lá fora. Para a lareira acesa. Para a vida que tinha começado 3 dias atrás com um voo cancelado e um encontro impossível. Natal. Júlia pensou. O melhor Natal da minha vida. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que tudo ia ficar bem. Porque ela tinha encontrado mais do que um lugar para ficar. Tinha encontrado um lar. Se você pudesse ver isso, ela pensou, ver o que estava esperando do outro lado da tempestade. Você teria sido tão corajosa? Ou mais assustada? Mas ela sabia a resposta. Ela teria sido as 2 coisas, e teria valido cada segundo de medo. Porque no final, tempestades trazem mais que caos. Às vezes trazem destino, e às vezes, apenas às vezes, destino traz magia. O tipo de magia que dura para sempre. Fim. E assim termina a jornada de Júlia e Leonardo, de estranhos presos em um aeroporto a uma família completa, cercada por amor e magia.
Mas algo me diz que isso é apenas o começo de uma grande aventura.